depois de um café abençoado, depois de uma comunhão abençoada que o Senhor nos permitiu, nós estamos aqui para poder adorar e cultuar o Senhor. Então sejam todos bem-vindos, tenham a liberdade de estar aqui conosco, aproveitem desse tempo para absorver daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia na presença dEle. Irmãos, nós vamos, neste momento, neste domingo tão especial, passar aqui aos nossos avisos costumeiros, às nossas comunicações. E nós queremos dizer que, a partir de hoje, nós estamos com um cronograma diferenciado. Hoje nós tivemos a nossa ceia ágape, mas a partir da semana que vem, o nosso culto ele começará no horário diferente. Ele vai começar às 10 para as 10. Não é isso, Layara? 10 para as 10. Então nós teremos a nossa escola bíblica dominical, que irá até às 9h50, 10 para as 10 nós iniciaremos o nosso culto, não haverá aquela pausa mais que nós temos para o nosso cafezinho, e o nosso cafezinho ele será servido após o culto, às 11 horas, tá bem, irmãos? Então venham preparados para isso. E o nosso culto noturno, ele vai iniciar às 19 horas, nós temos o nosso culto que inicia às 19 e termina às 20 horas, nós vamos iniciar às 19 e terminar às 20h30, tá ok, irmãos? Então já começa a partir de hoje. Então nós convidamos a igreja, convidamos os irmãos, nós temos um grupo bom que participa do nosso culto pela manhã. Nós queremos convidar os irmãos para poder vir participar do culto da noite. O culto da noite é muito importante nas nossas vidas, porque há uma continuidade dos estudos bíblicos. Então, são temas importantes que são tratados à luz da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, não é, pastor Pedro? Nós terminamos o livro de Apocalipse, hoje então nós temos uma grande surpresa, e o livro de Apocalipse, o que nós aprendemos foi muito interessante ali sobre as igrejas, né, daquela época, e hoje nós começamos uma nova série, que será, pastor? Graça que vai além. Então, queridos, além da graça que já é suficiente para transformar as nossas vidas, nós teremos o estudo aí sobre a graça que vai além. Então, quero motivar os irmãos a virem à noite, participar desse momento também de crescimento, de comunhão conosco aqui na igreja. Amém? Irmãos, no próximo sábado, todos os casais aqui da igreja, levantem as mãos aí. Quem já confirmou a participação no nosso encontro de casais? Amém, igreja? Quero motivá-los a participar. É um evento muito bacana, é um evento de confraternização, de crescimento, de comunhão. Então a gente tem, né, pastor Levi, ali, um momento gostoso, de uma palavra abençoada. Nós temos a oportunidade de um momento mais leve, né, com outros irmãos que também são casados. O evento ele está aberto para casais casados e casais noivos, e alguns que são namorados também. Então procurem o pastor Levi, procurem a mim, procurem o pastor Pedro, procurem qualquer outra pessoa da nossa liderança aí, que eles irão te direcionar para as inscrições do encontro de casais. Amém? Eu vou fazer o meu pagamento hoje, porque essa eu não vou perder, né, pastor Pedro? Nós temos as inscrições abertas para o quê? Para o quê? Para o quê? A Campa Betel. A Campa Betel, no ano passado, nós tratamos e falamos o ano inteiro sobre ele, e nós estamos no mesmo ritmo neste ano, porque o Acampa Betel é uma bênção nas nossas vidas. É um período, para nós, contracultural. A gente sai desse movimento de carnaval, dessa tristeza que a gente vê a nossa cidade, e não só a nossa cidade, tantos outros locais, para a gente viver ali naquele local de comunhão, de crescimento, de brincadeira. Então é um momento muito bom. Então, queridos, confirmem as inscrições na Campa Betel. Nós estamos com um plano de parcelamento de 8 vezes no cartão de crédito, o valor de R$ 590 por adulto. Crianças têm valores diferenciados, nós temos uma classificação diferenciada, e tal como em todos os momentos dos acampamentos anteriores, ninguém vai ficar de fora. Então,
Então, irmão, se você tem uma necessidade especial, nos procure, nós vamos tratar disso, mas nós queremos toda a igreja participando ali conosco, né, Luiz? Hoje nós temos pessoa nova aqui na igreja, que bênção, hein? Irmãos, e ultrapassado isso, eu vou passar a palavra aqui para o Douglas, que vai dar um recadinho aí para a igreja. Bom dia, pessoal. Uma das carências que nós temos na nossa igreja aqui é a questão do som, de operação de som. E para a gente conseguir resolver isso, vamos lecionar um curso para operação de som. Vai ser um curso que vai ter 2 etapas. Uma etapa teórica, que vai ser lecionada online, tá? Então vai ser um dia da semana, aí serão 4 aulas online. E uma aula prática que vai ser selecionada aqui na nossa igreja. E não tem custo, tá? Isso aí é um curso grátis. Aqueles que tiverem interesse, pode me procurar ou procurar o Otávio também, tá? A gente ainda não tem o dia e a data definida. Assim que a turma estiver montada, né, a gente tiver um número bom de pessoas, a gente vai estar conseguindo informar a data da aula online, das 4 aulas online e da aula prática. Beleza? Obrigado, Douglas. O Douglas é um daqueles irmãos que participam no serviço do Senhor, mas nos bastidores. Então, todo movimento que a gente vê acontecer na igreja, a igreja tem uma equipe muito importante, muito grande, que está aí nos bastidores para poder fazer a igreja funcionar, para permitir que a gente esteja aqui com o microfone à mão, aqui à frente. Então, vamos continuar orando por esses irmãos que fazem, né, a igreja criar esse movimento. Último aviso aqui, irmãos, nós estamos com o nosso projeto de reforma da nossa igreja. Então, a igreja ela tem passado por algumas reformas estruturais, porque nós queremos melhorar especialmente os aspectos de acessibilidade. Nós temos irmãos que necessitam, nós teríamos outros irmãos que virão, que o Senhor os encaminhará até a igreja. Então, nós estamos nesse processo de implantação da reforma definitiva da igreja. Então, peço aos irmãos que estejam orando para nós, e não só orando, mas participando, com todo aspecto de voluntariedade que a gente puder participar. A pequena reforma que teve, eu me lembro dela, às vezes tinha algo acontecendo por aqui e a gente, assim, mais próximo disso, a gente, olha, pastor Pedro, vou lá dar uma olhada, vou lá fazer alguma coisa assim. Então, qualquer ação que implique no bom resultado do andamento da igreja, a gente convoca os irmãos aí para poder participar. Amém, irmãos? Irmãos, quantos se lembram aqui do local que Deus os tirou, antes de nós estarmos aqui na casa do Senhor? Então, eu acredito que seja uma aflição sentimental, seja um momento de dificuldade financeira, seja uma doença, seja um trabalho, uma dificuldade na escola, seja um trauma na família, seja um trauma com o pai. Cada um sabemos das nossas dores. Talvez uma prática que hoje a gente já não faz, mas a gente trata aí todos os dias para poder resisti-la, para poder, porque o pecado ele vem, ele bate a porta todos os dias, e nós queremos ter um coração quebrado e servir ao Senhor. Apóstolo Paulo, ele se lembrando de onde Jesus o tirou, ele que era blasfemo, ele que era perseguidor, ele que não estava com o Senhor, ele fala aqui assim, olha, a mim anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Então ele conseguiu refletir de onde ele estava e para onde ele foi. E aí eu convido os irmãos a lerem conosco aqui 1 Timóteo 1,17, é uma doxologia, eu aprendi essa palavra, e essa palavra é maravilhosa porque ela significa uma erupção de louvor. Então, quando nós nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, irmãos, nos vem uma alegria no coração tão grande de nos lembrar que o Senhor nos tirou do mar do pecado, que o Senhor nos tirou do lamaçal, que o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, porque há lugar na casa do Pai, há lugar no coração de Deus para transformação. E aí, o apóstolo Paulo, ele nos conclama a entregar o nosso louvor em adoração, mas nessa forma efusiva. E nós não saímos das nossas casas simplesmente para vir à igreja. Aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de comunhão, é um lugar que a gente tem oportunidade
de exalar para o Senhor o bom perfume. O salmista Davi, ele nos ensina que nós devemos nos lembrar do Senhor pela manhã e continuar com Ele durante todo o dia, para que ao final do dia nós possamos contabilizar as bênçãos que Ele nos deu. Os livramentos, quantos livramentos nós temos aí do Senhor? E nessa linha, lembrando-se de onde ele havia saído, o apóstolo Paulo disse assim em 1 Timóteo 1,17, irmãos, vamos juntos? Amém? Honra e glória a Deus, para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Essa exaltação de reconhecer que o Senhor é imortal, é o único Deus, é invisível, mas pela fé nós podemos tocá-lo. Ela é algo que transforma as nossas vidas. Certa vez eu estava conversando com o Otávio, os irmãos já perceberam que eu converso muito com o Otávio, sempre cito isso, e nós estávamos falando que das várias virtudes que o Senhor nos coloca, e a adoração, ela nos coloca nesse centro aí de virtudes também, é o louvor. A oração é algo muito importante. Estava lendo um livro do C.S. Lewis que diz Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele ensinando lá o aprendiz, que é o sobrinho dele, ele vem falando que uma coisa que ele deveria se preocupar seria a igreja que ora, seria a igreja que se ajoelha, seria a igreja que clama ao Senhor. Mas muito mais importante que a oração, entendam isso, irmãos, e isso é muito bacana, é o louvor a Deus. Sabe por quê? A oração um dia ela vai cessar. O dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós não vamos orar mais, porque nós estaremos diante dEle. Mas a adoração não. Nós continuaremos adorando. Nós continuaremos conclamando que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele transforma as nossas vidas. Então, irmãos, lance o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Exalte o nome do Senhor. Faça isso de uma forma com intensidade, com sinceridade. Entregue a Deus o seu louvor nessa manhã. Amém? Soberano Rei dos Reis, por seu amor e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Santa glória ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te.
morte ele venceu, nos trouxe vida. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Tem certeza disso? Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
majestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você possa declarar sempre com seus lábios a grandiosidade do Senhor, a vitória do Senhor sobre a sua luta, sobre a sua fraqueza, sobre o pecado, sobre a morte, que nos dá vida. A vitória dele é que nos dá vida, e que nos dá vida em abundância. É dessa vida que você pode desfrutar, é dessa vida que você pode se alegrar. A presença de Deus está em seu coração, que é também real no nosso meio. Você pode se sentar por um momento. Que momento de adoração maravilhoso, onde a gente pode expressar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por ter morrido na cruz em nosso lugar e nos dado a salvação. A Bíblia, ela nos mostra um princípio espiritual que estabelece uma lógica diferente da lógica do mundo. Nós temos tratado aqui na nossa EBD sempre sobre os aspectos contraculturais, sobre os aspectos daquilo que há no mundo e a forma como a igreja do Senhor convive e trata e vivencia essas experiências. No mundo se diz que nós devemos reter, que nós devemos economizar, que nós devemos guardar para ter. Não é, irmãos? Eu devo economizar, eu devo poupar, eu devo guardar para ter. Mas na lógica de Deus isso é diferente. A lógica de Deus, ela estabelece que eu devo ser generoso, que eu tenho que ter um coração disposto. E ao contrário de dar, de guardar para ter, eu vou dar e receber. E essa é uma promessa que o Senhor fez, não é uma troca, é uma promessa. E é um tema delicado sobre isso, ao tratar na igreja, nossa igreja particularmente, não faz uma exposição tão aberta disso. E nós, como servos do Senhor, como membros da igreja, nós nos dispersamos, porque esse assunto às vezes ele nos aflige, incomoda, mas é certo que a obra do Senhor, ela precisa de participação, ela precisa de voluntariedade. E o Senhor, ele não quer saber o quanto você vai dar, não, porque nós não estamos falando sobre dinheiro, não, mas ele quer compreender a generosidade do seu coração. Dentro do Ragu que nós temos trabalhado e vivido, a generosidade, ela é uma virtude grande, porque é aquele que nos coloca no estado de empatia, de ajuda ao próximo. Provérbios 11, 24, quem puder abrir a sua Bíblia comigo, diz o seguinte: quem dá com generosidade se torna mais rico. Olha que bênção, né, irmãos? Mas o mesquinho perde tudo. Que linguagem, muito provavelmente, Layara, essa é a NVI, né? NVT. Uma linguagem muito moderna, que fala muito conosco, porque ela diz: quem dá com generosidade se torna mais rico. Não sou eu quem está dizendo isso, é o Senhor. Essa é uma promessa dele, de que na participação, no ato de compaixão do próximo, eu terei riquezas, mas o mesquinho tudo perde. A minha fala o seguinte: a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando eu participo da obra do Senhor, quando eu venho aqui na frente e coloco a minha oferta, quando eu dizimo, eu estou dando alívio àquele que precisa, porque tudo que a igreja recebe e presta contas disso é para o bem comum, é para a construção, para a manutenção da sua obra, para que a gente possa estar aqui hoje confortavelmente. Então eu quero convidar os irmãos juntamente comigo a participar desse momento. Nós estamos entrando aí no momento de reforma da igreja e o ponto de destaque não é esse, mas com o coração generoso. Vamos participar da obra do Senhor, amém? Esse é o momento que você terá a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas e com generosidade participar da obra do Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Se a alegria não estiver no seu coração, irmão, fica sentado. Mas se você estiver alegre,
para poder participar deste momento, venha com alegria. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Fique de pé no seu lugar, quando você canta essa canção. Participe desse momento. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Deus, recebe a nossa adoração nessa manhã, a nossa gratidão a Ti. O nosso coração que se rende em Tua presença, Deus, para dar graças ao Senhor, pela Tua obra em nossa vida, pelo Teu grande amor, pelo perdão que temos, pela Tua misericórdia, Deus, que é presente em nossas vidas a cada dia. Nessa manhã nós estamos aqui alegres, Deus, porque podemos dar graças ao Senhor. Temos o fôlego de vida, temos toda a expressão de gratidão, Deus, que podemos dar ao Senhor. Encontre em nosso coração, Deus, esse desejo, essa motivação, esse calor que precisamos, ó Deus, entregar ao Senhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. Ó Deus, eis aqui a nossa resposta ao Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Por quem o Senhor é, nós louvamos o Senhor, por tudo que o Senhor faz. Ó Deus, adoramos o Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso descanso, o nosso consolo. E em Tuas mãos nós colocamos o nosso coração, assim como cantamos, colocamos tudo o que temos, nos rendemos, ó Deus, aos Teus pés e nos entregamos por inteiro, cada um de nós, as nossas vidas, ao Senhor nesta manhã. Continue falando conosco, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Irmãos, graças a Deus nós vamos já nos preparar para o momento da celebração da ceia do Senhor. Mas antes eu gostaria de ler um texto com os irmãos. É um salmo do rei Davi, o salmo de número 24. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós estamos numa campanha aqui na igreja para que você traga a sua Bíblia de papel. Né? A gente às vezes traz celular e tudo mais, né? Mas nós somos da velha escola, né? Old school. Então, traga aí a sua Bíblia de papel, para que a gente possa mexer nas páginas e sentir o cheiro da Bíblia. Salmo 24.
Eu vou ler aqui na versão da Almeida atualizada, mas pode acompanhar na sua versão também. O título do meu salmo está assim: A vinda do Rei da Glória. É o salmo do rei Davi que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amado Deus, te damos graças por essa palavra. Como nós amamos a tua lei. Muito obrigado porque passarão os céus e a terra, mas nenhum tio da tua palavra irá passar. Senhor, que nessa manhã de celebração, de ceia do Senhor, que o Senhor possa imprimir nos nossos corações e nas nossas mentes esse espírito de gratidão pela obra consumada de Jesus. Fala conosco, Senhor, é nosso pedido. Esteja entre nós, Jesus. Esse é o nosso desejo. Assim nós oramos por causa do teu nome. Amém. Amém e amém. Amém. Irmãos, geralmente quando nós lemos esse salmo, Salmo 24, nós fazemos a seguinte interpretação desse texto. E fazemos essa interpretação motivados por um desejo muito sincero de estar diante do Senhor, de estar no santuário de Deus, de estar no santo lugar de Deus. E nós nos sentimos desafiados com esse texto quando nós lemos essa pergunta aqui do salmista Davi, quando ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? E Davi vai responder: aquele que tem as mãos limpas, aquele que é limpo de coração, que não entrega a sua alma a nenhum tipo de falsidade. E aí nós ficamos assim, com o coração nutrido por esse desejo de ser essa pessoa que tem mão limpa, que tem um coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade e que não faz juramentos. E eu poderia estimular os irmãos essa manhã dizendo: irmãos, vamos nos esforçar para que essa palavra se cumpra na nossa vida. E aí o irmão pode até ficar feliz com essa palavra e sair e viver a sua vida, mas a gente vai percebendo na nossa vida diária, cotidiana, que nem sempre o nosso coração é limpo, que nem sempre a nossa
a nossa boca fala a verdade, que nem sempre o nosso coração não se deixa tomar por vaidade, e nós nos frustramos, porque nós nos percebemos muito aquém e inaptos a estar no santuário de Deus e na presença do próprio Deus. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que quando o salmista Davi faz essa pergunta, ele não faz um apelo às nossas virtudes. Esse salmo absolutamente não faz um apelo à nossa força de vontade, de santificar a nossa vida para entrar no santuário de Deus. Não é sobre isso que o salmo trata. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos muito bem que desde o nosso pai Adão, não existe na face da terra nenhum homem capaz de permanecer diante de Deus. Não existe nenhum homem que tem, da parte de Deus, a livre aprovação para que ele entre por suas virtudes na presença do Senhor e seja aceito pelo Senhor. Nenhum homem pisou nessa terra que foi capaz de ter mãos limpas, de ter coração puro e de não entregar a sua alma à vaidade. Todos nós, todos os seres humanos, desde Adão, são pecadores. Possuem a marca do pecado, portanto, não existe ninguém capaz de entrar no santuário de Deus. Nenhum homem. Ou melhor, e essa é a boa nova do Evangelho. Houve apenas um homem. Apenas um homem que pelos seus méritos e pelos seus atos foi capaz, foi digno de entrar no santuário de Deus, porque esse único homem manteve as suas mãos limpas, manteve o seu coração puro, não entregou a sua alma à vaidade, dos seus lábios jamais saiu nenhuma palavra enganosa. Esse único homem, meus irmãos, Jesus de Nazaré, esse foi o único capaz de estar na presença de Deus. Esse foi o único capaz, que, pelos seus méritos e pelas suas obras, de estar na presença de Deus em plena e total santidade. Jesus é esse homem. E é sobre Jesus que o Salmo trata, ao dizer que quando... Imagine aqui a cena, vamos fazer um exercício imaginativo. Jesus com os discípulos ali, depois da ressurreição, e agora ele faz o seu discurso final na presença de 500 testemunhas, e agora ele é levantado aos céus. Ele é assunto aos céus. E aí ele chega diante dos portais eternos de Deus. Imagine essa cena, porque é justamente sobre isso que o Salmo 24 trata. E esse homem imaculado, o Cordeiro de Deus sem mancha, chega agora nos portais eternos. Um homem. Sim, 100% Deus, é verdade. Mas também 100% homem. E ele, como homem perfeito, agora ele chega diante dos portais eternos. E ele então, imagina essa cena, ele então diz: eu quero entrar, que se abram as portas. E alguém lá do lado de dentro, talvez o porteiro dos céus, o anjo, dizendo: mas você é um homem. Só pode entrar no céu aquele que tem mãos limpas, um coração puro, que não jura falsamente, que não entrega o seu coração ao engano. Quem é esse que deseja entrar? Porque homem algum foi capaz de entrar na presença de Deus. E aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus. Eu venci.
eu tenho as minhas mãos limpas. Como homem, eu tenho os meus lábios perfeitos, eu não juro falsamente, eu não entreguei o meu coração à vaidade. E aí o anjo do lado de dentro, então, reconhecendo a autoridade daquele santo que estava falando e reivindicando o seu direito de entrar na presença de Deus por causa dos seus méritos, porque não havia mancha nele. Então o anjo, ou então o coro dos anjos, vão dizer em voz única: ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí um outro coro de anjos vai perguntar: mas quem é esse Rei da Glória? Quem é esse homem? Quem é esse capaz de entrar? Por que as portas estão se abrindo? Quem é essa figura ilustre que fez os portais eternos se abrirem? E aí o outro coro de anjos vai responder: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, meus irmãos, nessa manhã, quando nós nos achegamos à ceia do Senhor, à mesa do Senhor, pão e cálice, sangue e carne, nós precisamos chegar com espírito de reverência, dizendo: Senhor, nós não somos dignos, mas Tu és. O Senhor se apresentou diante de Deus, no meu lugar, e a Tua santidade cobriu a minha vergonha, a Tua beleza cobriu a minha feiura, a Tua graça cobriu o meu pecado. E agora, quando Tu te assentas à direita do Pai, o Senhor intercede por nós, para que, meus irmãos, possamos agora também ser aceitos por Deus. Mas a boa notícia, que deve alegrar o nosso coração nessa manhã, é verdade. Existe ainda uma ambiguidade dentro de nós, gente. Nós queremos ser santos, mas nós ainda não conseguimos ser totalmente santos. Nós queremos agradar totalmente a Deus, mas nós ainda não conseguimos agradar totalmente a Deus. Isso é verdade, gente. Eu luto com isso diariamente. Mas na ceia do Senhor nós também proclamamos que haverá um dia, gente, quando o pecado será tirado dentro de nós e dentre nós. E aí também as portas do céu se abrirão por causa de Jesus. E nós entraremos pelos portais eternos, meus irmãos, puros, santos, imaculados, sem mancha, sem rugas. E agora nós também poderemos nos apresentar diante de Deus, lavados e remidos nesse poderoso sangue, meus irmãos. Cristo já nos libertou. E haverá um dia quando nós estaremos também, assim como o nosso amado Jesus. A palavra do Senhor diz que assim como Ele é, nós haveremos de ser também. A
Assim como o nosso amado Jesus é santo, é puro, não jura falsamente, não entrega só uma falsidade, nós também haveremos de ser. A ceia também é essa confissão de que um dia nós cearemos com Ele. Nos assentaremos na mesa com Ele, uma grande mesa. E ali nessa mesa todos nós estaremos curados. Todos nós estaremos definitivamente curados. Ceia do Senhor, portanto, é um lugar de contrição, de humilhação, de reconhecimento da nossa falência moral, da nossa incapacidade de agradar a Deus. Mas também é uma declaração de esperança, de que um dia, por causa de Cristo, nós seremos cobertos pela pele do Cordeiro e estaremos santos e imaculados na presença do Rei da Glória. Do Rei da Glória. Feche seus olhos e prepare-se para esse momento tão importante que é o momento da ceia. Comece agradecendo ao Senhor pela obra de Cristo. Comece apresentando o seu coração diante dele e pedindo ao Senhor que, por sua misericórdia e graça, Ele possa encher o seu coração com esse desejo de agradá-lo, de servi-lo, de estar diante dele. Mas seja grato agora pelo perdão que Ele te dá, seja grato agora porque Ele te aceita mesmo na sua imperfeição, na nossa imperfeição. Agradeça também porque um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós haveremos de vê-lo como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Ó Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essas verdades que compartilhamos, meu Deus. Ó Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado porque Ele está sentado à direita de Deus nas alturas. Muito obrigado porque esse novo e vivo caminho foi aberto pelo seu sangue. Obrigado porque Tu nos aceita nas nossas falências e misérias. O Senhor troca as nossas vestes. O Senhor nos limpa das nossas sujeiras. O Senhor nos veste com as Tuas roupas de justiça e misericórdia. Ó Senhor, quão maravilhoso é o Teu nome. Quão maravilhoso e digno é o Teu nome. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa gratidão. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém.